Queridas e queridos ouvintes, eu sou André Zanardo, diretor de redação do Justificando. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que toda semana procuramos trazer análises progressistas sobre a conjuntura política nacional e internacional. O programa é transmitido pelo YouTube ou pelo seu player de podcast e também é parte da programação de segundas-feiras da Rádio Brasil Atual em São Paulo. Estaremos, portanto, na 98.9 FM às 9 horas da manhã. Se você estiver em São Paulo, você pode acompanhar por aqui. E, novamente, estou com a minha companheira de bancada, Mabô. Fala aí, querida. Olá a todos e todas que acompanham a gente pela rádio, pelas redes sociais. Tava lendo aqui com o André o feedback sobre o último programa e a gente ficou muito comovido de saber que a emoção que a gente sentiu na hora de gravar chegou em vocês. Então a gente queria agradecer os comentários e dizer também que hoje o nosso tema veio justamente de uma sugestão que foi enviada pela Joana Fernanda Ramos, engenheira florestal que nos acompanha. Hoje a gente vai falar sobre questão indígena, então obrigada pela mensagem, pela sugestão, Joana. O programa de hoje foi especialmente bem cuidado para que consigamos trazer energia destes povos que estão literalmente sofrendo genocídios no Brasil. Claro, isso faz mais de 500 anos, mas temos que convir que o momento é mais que crucial. Bom, os cantos que você vai escutar hoje durante o nosso programa foram feitos especialmente para o nosso podcast pelos Funiô do interior de Pernambuco. Os povos da floresta estão reunidos neste momento para garantir a própria sobrevivência e para que a gente possa transformar a mentalidade do homem branco e juntos poder proteger a natureza, custe o que custar. Não sei se vocês perceberam, mas nossa vida enquanto o planeta Terra depende disso. Por isso, para abrir o nosso podcast mais que especial de hoje, trazemos um recado do pajé Gildieri Pereira, do povo Funiô, especialmente para você que nos escuta. Aqui quem fala sou eu, Gildieri Ribeiro Pereira, pajé do povo Funiô. Acredito que nós índios Funiô somos uma irmandade só. Toda a humanidade é todo irmão. Mas assim, especificando, todos nós indígenas somos uma irmandade só, que eu acredito que sofre pelo mesmo motivo, sorri pelo mesmo motivo. Então eu queria deixar um recado para todo mundo, né? Que olhe mais pelas causas indígenas, de todo o coração. Pois índio não só Funiô, eu falo em nome de toda a nação indígena. Índio, eu acredito que índio é natureza. E na natureza, Deus está na natureza e o índio é natureza. Então eu peço para o mundo todo, quem puder me ouvir, que olhe mais pelas causas indígenas. Sinto muito esse acontecimento que aconteceu na Amazônia. E agora vamos todos, né, lutar por uma causa só. Todos nós indígenas, com a ajuda do não indígena, que eu acredito que tem que ter, né. Foram muitas histórias que nós temos guardadas de nossos antepassados, né? Até o dia de hoje não é justo que agora, nesse momento, se acabe tudo aquilo que nós vem guardando. Sangues foram derramados, vidas foram tiradas de nossos antepassados, para que hoje nós tenhamos tudo como índio, né? E de repente a gente perder isso tudo por conta de quê? Às vezes da ignorância do branco que não sabe o que é índio. Índio é natureza e com a natureza Deus está. Bom, hoje a gente trouxe uma porção de convidados para comentar esse tema. Eu tenho aqui no estúdio com a gente a Maia Aguilera, advogada de origem itonama, que estuda no mestrado dela os direitos da criança e adolescente indígena. Ela é conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, integra diversas comissões da OAB São Paulo e também é membro e cofundadora da Rede Feminista de Juristas, o Defende. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Ao meu lado também temos Pedro Pusato Peruso, grande amigo que muito nos ajudou a pensar nesse episódio para vocês. Ele é advogado, mestre, doutor em Direito pela USP, professor da PUC Campinas e consultor-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, Pedro. Muito bom ter você aqui, amigo. Obrigado pelo convite aí, né? Valeu. Também temos Israel Raimundo dos Santos, que é conhecido por Sassá Tupinambá, indígena do povo Tupinambá, militante do Tribunal Popular e membro da Coordenação de Articulação dos Povos Indígenas de São Paulo. Bem-vindo, querido. Então, e por fim a gente ia receber a Pagu aqui, que ia ser uma grande surpresa para os amigos Funiô que estão nos escutando
aí no podcast, mas a gente tá em cidade grande, São Paulo não é fácil, a gente tá 1h30 de qualquer lugar daqui. Ela ficou presa do outro lado da cidade. Então, é isso, eu acho que o programa vai ser emocionante hoje, Mabô. Sim, muita coisa para abordar aí. Acho que tá mexendo com a gente todos esses últimos acontecimentos, mas acho que vai ser a reflexão necessária, né? Mais que nunca. Vamos junto. Quando falamos da questão indígena no país, é importante lembrar que estamos nos referindo a 305 etnias e 274 línguas. O censo de 2010 indicava mais de 800 mil pessoas identificadas como indígenas, vivendo em áreas urbanas e rurais. No Justificando, já produzimos um vídeo sobre a questão indígena no Brasil, roteirizada e apresentada pela nossa Mabô aqui. Nele, você pode ver um resumo geral sobre o estado da questão no país. Então vai lá no YouTube, checa que tem um material bem bacana sobre isso. Bom, o vídeo foi produzido em 2016, mas o panorama sobre a questão infelizmente não se alterou. E eu me arrisco a dizer que na realidade piorou bastante. A bancada ruralista sempre fez muita pressão para impedir as demarcações de terras indígenas, e a demarcação é uma previsão constitucional, estabelecida em 1988, justamente para que os povos tradicionais indígenas e quilombolas tivessem seus modos de vida e direitos assegurados dentro dos territórios que historicamente lhes pertenciam. Desde a redemocratização, diversos presidentes colaboraram com a demora na demarcação das terras, que oficialmente depende do Ministério da Justiça e de uma assinatura final do cheque do Executivo. A PEC 215, que passava a responsabilidade da demarcação para o Congresso, foi uma proposta dos grandes latifundiários para dificultar um processo já marcado por lentidão. Depois da eleição de 2018, os ruralistas, que já tinham uma influência excessiva nos governos anteriores, passaram a ter ainda mais espaço. Se antes eles queriam aprovar uma PEC para impedir a demarcação, agora o próprio presidente declarou que não vai fazer nenhuma demarcação de terras. Os ruralistas também estão no comando da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e cada dia mais parecem agir com certeza de total impunidade. No início do segundo semestre de 2019, assistimos estarrecidos o Dia do Fogo na Amazônia. O assassinato do cacique Emira Uaiapi no Amapá, após a invasão de garimpeiros, e um aumento ainda de violência contra os territórios indígenas. Bom, falando desse contexto todo que a gente está vendo assim tenebroso, agora que começou o mês de agosto é sempre tenebroso na política brasileira, né? Impressionante. É um negócio das trevas, mas eu ia perguntar que, assim, apesar da gente estar vendo esse retrocesso, a gente viu também em agosto a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Eu queria saber, enfim, como é que foi essa marcha, se algum de vocês esteve lá ou tem alguma companheira que estava lá capitaneando o negócio. Eu não consegui chegar para a Marcha das Mulheres Indígenas, eu estive na Marcha das Margaridas. Mas, assim, a Marcha das Mulheres Indígenas contou com muitas lideranças, muitas etnias, e elas se juntaram, né? Elas se juntaram à Marcha das Margaridas. Que é uma marcha de mulheres camponesas, né? Que é uma marcha de mulheres camponesas, assim. E achei muito significativo ter uma Marcha das Mulheres Indígenas antes da Marcha das Margaridas, né? Então, as mulheres que fazem a luta pela terra, a luta pela vida, a luta pelo alimento saudável, sem agrotóxicos, a luta pela água. Então, foi muito emocionante estar sendo liderada pelas mulheres indígenas na Marcha das Margaridas e as mulheres do campo, né? Então, e desde o ano passado a gente percebe um protagonismo, né, feminino nas lutas contra o governo atual, por uma questão meio óbvia, né? A própria sobrevivência. Então é muito bom ver isso tá acontecendo no país, que as mulheres estão tomando a frente e ensinando aí como é que se faz. A Marcha das Margaridas, ela teve cerca de 100 mil pessoas e as mulheres estavam à frente da resistência contra o Bolsonaro, que desde as eleições com o Ele Não e toda a mobilização das mulheres já vem sendo fundamental, né? Agora, aproveitando que a gente tem pessoas do direito aqui, a gente ouve muito que essa questão das demarcações, antes mesmo de chegar nas mãos do executivo, ela era atravancada no judiciário. Então, por exemplo, sei lá, uma terra que está em disputa com algum latifundiário, e aí o latifundiário vai lá e entra na justiça para impedir a demarcação daquele território. E aí eu queria perguntar como é que o direito opera para impedir os direitos dos povos indígenas no Brasil? Como é que ele vem operado nos últimos tempos? Bom, a situação é bastante complexa, acho que os colegas aqui podem complementar, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, assim. Desde a chegada do invasor colonial, os brancos, né, os
os europeus, eles receberam a propriedade das terras. Então, capitania hereditária não foi comprada com grana, foi dada. Né? Década de 40 a gente teve a marcha pro oeste, né, um processo de titulação de terra no oeste do país, também concessão de título de propriedade. Agora, uma diferença muito marcante em relação aos povos indígenas, porque aos povos indígenas, quando foi assegurada a posse permanente, ou seja, a propriedade nunca foi entregue. E a gente sabe que o título da terra, a propriedade da terra, ela é fundamental para que você tenha plena liberdade para fazer com aquilo que você bem entender. Né? Então, a gente tem esse problema, tem problema de sobreposição de área de preservação permanente em cima de terra indígena. Então, o indígena ele vai tirar o seu sustento da mata, aí ele recebe um auto de infração. Então, ele paga por um crime ambiental. Então, é uma série de problemas. Né? Agora, veja, o processo de demarcação de terra indígena, ele se inicia como um processo administrativo, né? Então você tem um lado antropológico, você tem um processo de estudo prévio, de delimitação da área e tudo mais. E como a Constituição Federal ela diz que nenhuma lesão, ameaça de lesão a direito vai ser excluída de apreciação do Poder Judiciário, durante o processo administrativo você pode não só atravancar o processo administrativo com recursos administrativos, como também com recursos judiciais, o que é muito comum. Né? Então, como você não tem um esclarecimento, primeiro, né, da própria população sobre o processo de ocupação do território, né, ou de invasão do território pelos invasores coloniais, e não tem um conhecimento também de documentos básicos sobre a história do país, como o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que tem um eixo temático sobre povos indígenas, é um problema, porque, veja, marcha pro oeste, você titula a terra, só que para titular a terra no oeste do país, o Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, ele precisava dar um documento atestando que naquela área não existiam comunidades indígenas. Bom, teve uma CPI na década de 70, né, que culminou no relatório Figueiredo, depois subsidiou o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com testemunhas oculares que prestaram depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, apontando o seguinte, olha, o Serviço de Proteção ao Índio dava declaração falsa. Ele dizia que não tinha indígena naquela área, mas tinha. Agora, vejam o problema, não é só fundiário. Porque se o colono ele recebia, né, uma porção de terra e mais um documento do Estado brasileiro dizendo que não tinha indígena lá, quando ele via algum indígena transitando pela terra dele, ele matava. E não adiantava o Estado brasileiro vir, porque o próprio Estado brasileiro tinha dito que não existia índio lá. Né? Ele tinha dado então, respaldo você vai falar o seguinte, ele estava invadindo, aí, especialmente nesses momentos, né, que os povos indígenas eles passam de desapropriados para invasores. Então, veja, o processo de invasão começou com a chegada dos colonizadores. Né? Que absurdo isso. Então, e aí o judiciário, né, se prestando esse desserviço, né, de permitir essas estratégias judiciais somadas àquela criação, aquele absurdo, que é o marco temporal diante de tudo isso. Né? O marco temporal, tem alguma decisão do STF em relação a isso? Não teve a decisão da Raposa Serra do Sol? Como que isso serve de base? Você pode explicar um pouquinho o que foi essa decisão e, enfim, se ela está sendo utilizada de uma forma aplicada mesmo? O que o STF estabeleceu na decisão do Raposa Serra do Sol, que inclui a interpretação, né, do marco temporal e do esbulho renitente, que eles até chamam de renitente esbulho, por até uma razão política também, né, ele é uma violação na interpretação de muitos juristas, como, por exemplo, o professor José Afonso da Silva, uma violação aos direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras. Então, muito embora muitos mecanismos jurídicos tenham sido, né, mobilizados ao longo da história do Brasil desde a sua invasão para desapropriar os povos indígenas das suas terras, por outro lado, desde 1680, no Alvará de 1º de abril, existe um reconhecimento do direito originário dos povos indígenas às suas terras, pelo Estado colonial, né? Tem até, enfim, textos do João Mendes Júnior sobre isso e tudo, né? E desde a Constituição de 1934, reconhecido constitucionalmente esse direito originário, né? Então, o marco temporal, que foi estabelecido no Acórdão da Raposa Serra do Sol, ele estabelece que ele é uma limitação aos direitos originários das terras dos povos indígenas ao estado de ocupação em 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição de 88, então, né? Significa que quem não estava nas terras em 88 tinha sido expulso por algum motivo, então supostamente não teria esse direito assegurado, é isso? Exatamente, só que isso não está escrito na Constituição de 88, como aponta o professor, né? No parecer
enfim, famoso que ele fez, né, o professor José Afonso da Silva, que isso não está escrito na Constituição de 88. Na verdade, a Constituição de 88, ela é mais das constituições que reconhece o direito originário, o direito natural, se falaria no direito, dos povos indígenas às terras, né? Então, se tivesse que ter algum marco temporal, teria que ser a Constituição de 1934. E, na verdade, não poderia existir esse marco temporal, tendo em vista que é um direito originário, né? Tendo em vista que toda essa situação, né, que o Pedro colocou de expulsão dos povos indígenas serem expulsados das próprias terras, né? Então, na verdade, o marco temporal é uma limitação que é bem questionável do ponto de vista constitucional mesmo da Constituição de 88. E junto com essa questão, né? Ô Maia, se você tivesse que explicar para um leigo, qual foi a decisão do STF? A decisão do STF foi de que só seriam demarcadas as terras dos povos indígenas que estivessem ocupando fisicamente, coletivamente, essas terras em 1988. Então a gente pode dizer que o STF tomou um lado já nessa briga. Um lado muito claro. Tomou um lado nessa briga e, inclusive, isso é deixado claro no voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele coloca que a decisão, né, o conceito de marco temporal foi feito para dirimir os conflitos entre os povos indígenas e os fazendeiros, né? E, evidentemente, não está do lado dos povos indígenas, porque uma violação de direitos que a Constituição de 88 garantiu. Então, a inovação na Constituição de 88 não é o reconhecimento das terras dos povos indígenas, são outros direitos que foram assegurados, principalmente, né, o direito dos povos indígenas continuarem sendo povos indígenas e não precisarem ser assimilados pelo Estado brasileiro, como era até então, para ter um direito de cidadania reconhecido, se tornarem brancos, né? Que também é uma forma de se apropriar das terras dos povos indígenas, né? Então, para você ser cidadão, você tem que virar branco, e aí você não, ou seu filho, né, que seja também, você não é mais titular daquela terra, né? O que vocês veem de positivo e o que tem de negativo nessa decisão? Bom, positivo tem que é mais fácil arquivar os processos, entendeu? Você decide e manda pra frente e acabou. Agora, o STF, né, quando ele fala do renitente esbulho, ele... O que é renitente esbulho? Bom, então, é uma ficção criada dentre outras tantas pelo STF. Ele fala o seguinte, os povos indígenas têm que estar ocupando esse determinado espaço de terra lá em outubro de 1988. Mas, se eles tiverem sido expulsos com o uso da força e tudo mais, e só não estiverem ali por conta de uma violência sofrida, a terra vai ser demarcada para eles, porque o Estado teria uma obrigação de resolver aquele conflito. Mas aí, em outras decisões que foram sendo construídas, aí o STF começa também a dizer, veja, então, é que renitente esbulho não é assim, você não pode considerar que eles estão há 500 anos sofrendo violência, ela tem que ser atual. Então, eles têm que estar tomando bala na cabeça, o fazendeiro tem que estar despejando agrotóxico em cima da cabeça das crianças, porque senão o STF não entende a violência que eles sofreram, o processo de desencorajamento, de destruição de identidade e tudo mais, como uma forma de violência para configurar renitente esbulho. E o que é mais estranho, né, Maia e Sassá, assim, o STF disse que para a terra quilombola não se aplica, então você também tem as razões, a gente não pode colocar tudo na mesma caixa, tá bom? Mas se o marco temporal, enquanto tese criada pelo STF, não se aplica num determinado tipo de demarcação, eu não consigo ver por onde a gente sustenta. E o mais engraçado é que o renitente esbulho, que é uma... Gente, esse nome é horrível. Horrível. Nossa, você parece uma doença. Pra ninguém entender, né? Dá medo. Que o esbulho renitente é um instituto do direito civil, né? Que se aplica a conflitos de posse no direito civil. E a posse dos povos indígenas sobre suas terras é uma posse assegurada pela Constituição. Então, é uma posse coletiva. Então, ela não é a mesma coisa do que a do direito civil. E a mesma coisa que a posse de um apartamento, é isso que você tá falando? Que eu sou leiga do direito também, por isso que eu tô perguntando. Não é a mesma coisa do que qualquer tipo de posse. A posse de um terreno, de um apartamento, ela é uma posse constitucional. Que lá atrás, na época do João Mendes, eles denominaram de indigenato. Que seria um outro regime sobre as terras que se aplica para os povos indígenas, né? Porque eles são, os povos indígenas no Brasil têm esse reconhecimento, né? De que são
é um direito originário, né? Enfim. Mas o que eu acho mais engraçado é que, mesmo sendo um instituto de direito civil aplicado fora de lugar, né? Porque é uma posse constitucional, outras figuras do direito, outros institutos de direito civil, como, por exemplo, boa-fé, como, por exemplo, a posse justa, que está no artigo 1200, né? Que estabelece que aquela que não é violenta, aquela que não é clandestina, é ignorado, né? No caso dos povos indígenas, porque como o próprio STF reconhece em outras decisões e como a Comissão Nacional da Verdade já colocou, existe um processo de retirada forçada de genocídios mesmo dos povos indígenas para se apropriar das suas terras, né? No direito, assim, a gente vê, sei lá, no primeiro ano da faculdade, que os costumes de um povo, ele deve ser levado em consideração, muitas vezes para além da lei. No Brasil, o conflito entre os próprios indígenas ou o direito garante o entendimento de que é um povo diferente por si, tem que ser aplicado um outro tipo de direito ou não? Ou é o branco que manda e é isso aí? Bom, o branco manda, né? Manda, desmanda, inventa, cria história. Agora veja, o artigo 231 da Constituição fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições os direitos originários sobre as terras que ocupam tradicionalmente. A gente tem alguns casos aí muito isolados que não são a regra. Por exemplo, teve uma situação lá em Raposa Serra do Sol mesmo. Foram 2 indígenas, encontraram um terceiro e entenderam que ele estava possuído lá pelo espírito do Canimé, né? E aqui mal explicando, essa é uma questão religiosa, e uma vez ali naquela situação eles poderiam matar o cara, né? Eles tentaram matar, não conseguiram, então foi um homicídio tentado, e o Tribunal de Justiça de Roraima entendeu que seria o caso de constituir um júri exclusivamente indígena, porque era fator determinante para o julgamento do cara, dos caras, se existia ou não o Canimé naquela situação. Claro, porque tem o veredito do júri, ele tem que ser representado pelos seus semelhantes, pelos seus pares. Pelos seus pares. E aí eles foram absolvidos, mas aí tem recurso do Ministério Público, enfim, eu não saberia dizer como é que essa situação tá hoje. Teve um outro caso, esse em Rondônia, que um indígena de um determinado povo, ele tinha sofrido uma pena dentro da comunidade por um determinado crime. Depois ele saiu, o delegado instaurou inquérito policial, concluiu, mandou para o Ministério Público, e aí o próprio Ministério Público falou o seguinte: olha, não é o caso de oferecer denúncia contra ele, porque ele já foi punido internamente, então nós estaríamos punindo ele 2 vezes. São 2 casos, assim, bastante isolados, eu não tenho o número desses processos de cabeça, se quiser distribuir isso aí, enfim, eu tenho guardado. Mas isso é muito raro, né? Então você consegue eventualmente construir um projeto político-pedagógico numa escola indígena, mas com muita dificuldade, e até o Sassá pode falar aí, por exemplo, a questão de colocar nome nos teus filhos, né, que se enfrentou sérios problemas no cartório. Eu quero voltar um pouco, né, que foi interessante o tema anterior, pegar aí um gancho. O Estado brasileiro, além, talvez, não é o direito, nem a sociologia, nem a antropologia que deve analisar esse estado, né, é a psiquiatria, é uma questão médica, né? Realmente, porque a gente percebe diversas síndromes aí, né, esse vai e volta, né, o tempo todo, e é extremamente dissimulado. A gente pega aí desde Pombal, né, sempre eu gosto de voltar nesse período aí, porque o cara retira o direito de falar a língua materna, ele proíbe as mulheres de casar com os homens indígenas, né, legitimando estupros aí, decreta que povos não existem mais, e ainda no decreto coloca, executamos todos, tranquilo. Esse povo não existe mais, executamos todos. Aí o próximo artigo diz, se alguém falar que pertence a esse povo, vai ser penalizado. Aí tem lá os parágrafos, a pena é a morte. Quem vai falar que é desse povo? E aí entra, né, nessa questão aí, como que vai reclamar a terra? Sassá, você tá falando do Marquês de Pombal? Tô falando do Marquês de Pombal, lá atrás, pegando bem lá atrás. Aí a gente vai avançando, tem o Estatuto da Terra que proíbe a posse para empobrecido, não é só indígena ali, né? Tem os povos descendentes aí, ou que vieram da África, né, escravizados. E aí quando a gente começa a analisar já no período republicano, que aí a gente vai ver
o tão dissimulado é esse Estado, né? Lá atrás, colônia, a gente ainda, né, discute aí a economia colonial. Dentro da lógica da economia colonial é guerra, é extermínio, é estupro, né, é subjugar o outro, e está dentro da lógica do capitalismo, né? Então a gente vai discutir dentro dessa lógica do capitalismo. Mas entrando dentro da questão da república, primeiro é uma república feito nas coxas, né? Não é uma república isso daqui, que até hoje tem aristocrata recebendo, né? Sem trabalhar. Né? Você pega na mão, gruda a mão, você tem que puxar, que a pele é tão fina que gruda ali, né, cara? Eu já tive a oportunidade de cumprimentar alguns aristocratas aí, foi desse jeito. E aí, esse período republicano, ele já começa, né, com... Aliás, de todos os lados, né, cara? Primeiro, bem no comecinho ali, a gente tem a Lei Áurea, logo a República. Então, já começa com esse processo aí de favelização de toda essa população, né? Mas é importante a gente pegar bem o surgimento do SPI, né, e a sigla do SPI. O que é a SPI? SPI é Serviço de Proteção do Índio e Localização dos Trabalhadores Nacional. Aí a gente vai pegar lá, desde Pombal, toda essa violência que os povos indígenas sofreram, quando, em 1850, principalmente no Nordeste, que é a região que eu venho estudando mais, né, até porque o meu povo é de lá, minha família é de lá, né, no Nordeste, 1850, né, pelo menos o que eu tenho entendido aí, até porque é próximo, porque o meu avô, o pai da minha mãe, nasce em 1850, né. Então, é um marco, assim, da extrema violência e genocídio com os povos indígenas, né. Se Pombal foi cruel, né, esse Estatuto da Terra de 1850, já no Império, né, com algumas dívidas aí com a Europa, mas era Império, já era o Estado brasileiro constituído ali, e bem presente. Foi quando começou as expulsões. Opa, o cara falava, o fazendeiro dizia, há indígenas no fundo da minha fazenda, né? Tem um roçado lá, tem indígena. O que eu faço? Bom, se você conseguir conversar com ele, você pode ampliar e registrar também aquelas terras. Conversa com ele e ele sai de lá. Você sai da sua casa? Eu chego lá e falo, eu quero morar aqui agora, você muda para a casa do vizinho aí, que agora essa casa é minha, tá? Tô aqui, cheguei, você vai sair? De forma tranquila, isso não acontece. Então, o Estado é dissimulado o tempo todo. Então, essa população que foi expulsa em 1850, desde então, né, desde 1850 e antes também, desde Pombal, né, o Estado do Ceará também decretou que não existia mais indígena em todo o Estado, eles tinham executado todos. Era assim, as leis, os decretos eram desse jeito, né, na cara de pau, executando todos. Aqui não tem mais ninguém, não sobrou ninguém dessa gente aí, né. E o SPI, qual foi a sacada aí do Estado brasileiro, né? A gente tem aí um processo de industrialização, né, a evolução atrasada industrial, que chega aí e precisa de mão de obra. A gente pega a população de São Paulo em 1900, 1905, quando essas fábricas aí, próximo aos trilhos que a gente vê, Moca, né, Bresser, Lapa, Barra Funda, começou a ser construído. Quem foi essa mão de obra? Aí a gente vai lá na sigla do órgão do Estado, Serviço de Proteção do Índio e Localização de Trabalhadores Nacional. E aí a gente pega as fotos do SPI, né? Sai um livro aí, bem interessante, com as fotografias, né? A Comissão da Verdade não pegou esse período, deveria estudar esse período, né? A gente vê as fotos indígenas em 1910 sendo acorrentados, trazidos no pau de arara. Em 1930 tem foto de indígena no pau de arara, sendo trazido do interior do Brasil. História recente, né? 1930 tá aqui, né? Meu pai nasceu em 1930, cara. Isso pra mim foi ontem, né, meu? Essa coisa é muito presente. Isso me faz um mal danado quando eu começo a tratar disso. Começa a doer estômago, começa a doer intestino, porque é muito próximo. É a história que eu escuto em casa. Exato. Comecei a escutar em casa, eu falei, vou ver o que é isso aí, né, cara? Comecei a pesquisar lá atrás, né? E é só desgraça que a gente vai encontrar. Só desgraça, né, meu? E não para por aí. Migração o tempo todo, né? Desde então. Depois de 1910, quem o SPI não pegava, vinha para conseguir emprego.
Né? Você pegar as secas que teve no Nordeste, aí a gente vai pegando, né? Porque as famílias vão se encontrando nos domingos e vai conversando. Eu vim em tal época, tava difícil lá. E aí a gente vai pegando os históricos, o ano que a pessoa saiu e pegando as questões da seca no Nordeste, como que foi a violência naquele período. O meu pai, ele vivenciou o final do cangaço. Meu pai teve que ir para o mato porque o exército brasileiro estava pegando indígenas no Nordeste para servir o exército com 15 anos. Os caras não têm registro, meu pai não tinha registro. Então tinha registro, você tem 18, a partir de hoje você tem 18, você vai servir. Era assim, né? E fala que o Brasil não participou em guerra, né, cara? Nossa. Tem uma coisa que eu ia perguntar, Sassá. Você falou desse processo, assim, todo histórico. Você vê uma continuidade disso nos dias de hoje e em relação aos Tupinambá parece que o processo continua extremamente violento, né? Tem ameaças constantes. Aí, se você pudesse falar como você enxerga esse Brasil de 2019 considerando esse histórico que acho que a gente ainda não superou, enfim. Olha, é contínuo, né? Se houve... Como que é o termo aí? Esbulho renitente. Isso é contínuo. Os povos, principalmente, eu falo do Nordeste porque é o território que eu tenho entrado, que eu tenho participado bastante, né? Mas acompanho também a questão no Mato Grosso do Sul, no Pará, né? Em Rondônia, Roraima. Quando eu comecei a militar aí no movimento indígena, eu saí acompanhando principalmente os movimentos de retomadas, né? Então, é um processo contínuo de violência. E não é violência como é fácil, né? A gente falar como palavra, violência é fácil para sair, né, meu? Mas quando a gente vivencia isso, você vê cada coisa que é complicado. E não teve pausa, né? Então, como a Maia falou, se tivesse um processo aí, ou a gente viesse compreender, pensar em um marco temporal seria 34, né? Mas, desde quando esses caras chegaram aqui, 492, pisaram nessas terras, a gente não teve nenhum momento de trégua, nenhum momento, né? E aí é tanto, né, que os inimigos que tinha aqui étnico, quando chega o europeu, o invasor, anula qualquer rixa, qualquer briga étnica que tem dentro desse território, anula, porque esses caras são pior do que qualquer gente que a gente possa imaginar aí de inimigo étnico dentro do nosso território, dentro das Américas, né? E muito embora exista, né, esse reconhecimento por parte do direito desde 1601 e constitucionalmente desde 1934, tem uma política sistemática de genocídios e etnocídios dos povos indígenas. Então, genocídios, que acho que o Sassá abordou já, mas os etnocídios também. Então, na época do Marquês de Pombal, tem um documento que chama Diretório dos Índios, que foi até escrito pelo próprio irmão do Marquês de Pombal, que é uma verdadeira, que acho que até o que o Sassá estava se referindo, né? Que é uma verdadeira instrumento de como é que deveriam ser o etnocídio dos povos indígenas, proibição da língua. Manual, exatamente, é um manual. Essa é a melhor palavra, assim, acho que proibição da língua, proibição da forma de plantar, proibição da forma de morar, de habitar, o incentivo de casamentos interraciais entre brancos e índios e com uma autoimagem do português de que ele era benevolente com os povos indígenas, que ele estava fazendo um favor para os povos indígenas ao equiparar, por exemplo, o casamento entre brancos, o casamento entre uma pessoa indígena e uma pessoa branca, né? Muito ligado ao estupro, que é o estupro colonial que a gente viveu e vive, né, nesse país, com um casamento entre duas pessoas brancas, com o objetivo evidente dos índios deixarem de ser índios. Então, o processo vai do Tupinambá para virar índio, para depois virar um caboclo, um caiçara, para, por fim, se tornar um branco, parte da mão de obra brasileira e poder ser mão de obra brasileira, né? Não seja na industrialização, seja em outros. Serviço para ser mais explorado, né? Serviço para ser mais explorado e com o objetivo também de se apropriar das terras, né? Porque mesmo que eles reconheçam o direito originário dos povos indígenas às terras, quando eles não reconhecem o direito dos povos indígenas de permanecerem enquanto tal, é um dos instrumentos de apropriação das terras indígenas também. Isso tem uma continuidade desde 1500. Com a Constituição de 88, o rompimento é que, teoricamente, o Estado reconhece
o direito dos povos indígenas de continuarem sendo povos indígenas, que é o artigo 231, que o Pedro leu aqui. Só que, na prática, com interpretações jurídicas do STF, como essa do marco temporal e o esbulho renitente esse palavrão aí, e com uma série de ações do Estado, né, que acho que está mais evidente agora, nos dias de hoje, você tem uma continuidade, ainda que em parte, de uma política genocida e etnocida. A forma como o direito sabota a ideia de direito a ter direito, né? E como o judiciário depois, na interpretação e aplicação do direito, segue o processo de sabotagem, é muito incrível, né? Então você pega a questão da Lei Áurea, né? Lei Áurea, 1888. 1890 veio um Código Penal que criminaliza a capoeira, criminaliza as correrias, criminaliza o que eles chamam de curandeirismo e reduz a maioridade penal, para 9 anos. Então, você vê, você não tem política pública de inclusão, a única política pública que foi reservada, né, para os negros e para os indígenas é a política pública do encarceramento. E aí, quando o vice-presidente da República fala que índio é indolente e os africanos, né, eles são ligados à magia, a gente vê uma fala... Tá dizendo do Mourão antes de entrar na... É isso? Agora ele falou isso. Falou agora de novo. Então, assim, esse tipo de discurso, né, mostra como o Estado brasileiro realmente viola e é etnocida e genocida. Agora, o que eu queria lembrar aqui é que, assim, a gente tá falando, olha, tem documentos públicos que afirmam que durante o processo de titulação de terras no oeste do país houve fraude. E aí você pega um juiz, uma juíza federal que recebe uma ação de reintegração de posse com um pedido liminar de despejo daquela comunidade indígena, daquele povo. E o que o juiz ou a juíza sustenta? Fala o seguinte, olha, eu tenho o título de propriedade, ele tem presunção absoluta. E manda despejar. O problema é que, infelizmente, e acho que o juiz Sérgio Moro é a cara disso, os concursos públicos parece que não cobram, né, o básico da Constituição para o ingresso dessas pessoas nos postos que eles ocupam. Porque o artigo 227 da Constituição fala o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. E aí vem uma fórmula aqui que ela é muito importante. Diz o seguinte, com absoluta prioridade. Absoluta. Acho que nem o STF conseguiria dar outro sentido para absoluta. Né? Não. O direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, etc. Então, veja, não existe a possibilidade jurídica de despejo liminarmente de um povo indígena, especialmente que tem criança. Mas se despeja povo indígena liminarmente hoje com crianças para beira de estrada com a maior tranquilidade. Então, assim, é um problema muito sério que é mais do que um problema só, o ideológico, a forma de entender a coisa. É um problema de não saber ler o texto da Constituição. Ô Sassá, eu queria saber, assim, a gente está falando muito do jurídico, está falando de como o branco tem a dominação pela força ou pela instituição jurídica. E pela disciplinarização, pela cultura, pela religião, como que você vê que isso aconteceu e está acontecendo hoje? A gente tem em diversas partes aí do Brasil, né, ordens religiosas ou denominações religiosas, né, comemorando 100 anos num território indígena. Né? É o caso da Igreja Presbiteriana no Mato Grosso do Sul, com esse tempo aí. A Igreja Deus é Amor, né, é um projeto dos Estados Unidos de dominação das Américas. O projeto foi criado lá para dominar e catequizar. Né? Se a gente tinha no passado, né, a Igreja Católica catequizando o tempo todo, né, em um período, né, os protestantes estão fazendo pior. Né? Então há um projeto aí, né, de dominação, e não é só aqui no Brasil. Né, essas igrejas foram fundadas em diversos países da América Latina e é um processo de assimilação pela demonização da cultura. Né? Não é só das práticas espirituais, não.
né, da religiosidade desses povos, não, é de tudo, né, o que as pessoas fazem é mal, né, a prática da medicina, macerar a erva, opa, isso aí é bruxaria, cara, aonde está escrito que essa erva cicatriza, né, meu, aonde está escrito que isso é doença? Então, não reconhece, até hoje, as ciências médicas ocidentais não reconhece a racionalidade médica dos povos indígenas de nenhum povo. Mesmo racionalidade como os Runicuim, que escreveram um livro aí, né, ou a racionalidade dos povos Tupi. Não tem o que negar, é preciso, cara. A gente sabe, aconteceu isso porque você fez isso e pronto. Faz diferente porque sabe. Porque você tem uma orientação, ó, isso acontece porque você fez isso. Faz isso daqui e vê o que acontece e a pessoa sara, cara. Por quê? É método, né? É a ciência, né? Ciência milenar, né? E isso não é reconhecido. Isso é colocado como práticas demoníacas, é bruxaria, né? Então, a casa de palha é demoníaco, né? Qualquer coisa. Tem uma série aí que eu assisti já 3 vezes em 2 dias. Qual? Que é aquela Fronteira Verde, se eu não me engano. Acho que eu não sei qual que é. Tem no Netflix? No Netflix. É interessante porque tem uma ordem ali. É uma ficção, não tão ficção. Mas tem uma ordem lá que tem um momento que uma mulher indígena que foi sequestrada, né, do seu povo, segundo a ordem lá foi salva, porque estava sendo ameaçada, sendo procurada, né, mas tem um momento que ela está fazendo a maceração para curar a mão de uma personagem lá, é uma ferida ali, e a freira chega falando, né, aqui é a casa de Deus, e na casa de Deus é o lugar para esquecer que você é selvagem. Nossa. Isso daí marca bem o que é isso. E a gente não está falando de 500 anos, não. A gente está falando de 100 anos. E no final das contas, eu vejo hoje o pensamento, talvez, das pessoas mais progressistas é um caminho ao contrário. É um caminho de você olhar para a cultura indígena e aprender com ela. Aprender como se tornar um ser mais ecológico, um ser que sabe respeitar toda a forma de vida e de não vida também. Eu acho que porque o Brasil e a América Latina, aí falando mais como América Latina, porque os Itonamas são bolivianos, né? Eu sou filha de boliviana, imigrante, e é uma etnia que está em desagregação já há um tempo, mas que se mantém muitas coisas, né? Muito embora a língua, acho que meu tio-avô era um dos últimos que sabia falar e tudo, e não se fale mais. Existe a terra aqui, ela é indígena, e o indígena é parte da terra. Então, a gente não está falando de 500 anos, a gente está falando de milhares de anos que muitos povos souberam como lidar com esta terra, como pertencer a ela, como sobreviver nela, como lidar com a natureza. Então, esse conhecimento, ele é ancestral, ele não precisa de livro para ser passado de uma geração para uma geração. Então, talvez as pessoas, né, que não reconhecem as suas origens indígenas, até por conta dos etnocídios, e que sabem, por exemplo, que tiveram uma avó pegando laço ou alguma coisa desse tipo, também sabem algumas ervas, algumas plantas que elas podem usar no caso de algum tipo de doença ou delas se machucarem. Esse conhecimento não precisa de livro, só que por causa de não estar escrito, ele é deslegitimado e ele é demonizado. E eu acho pior que esse processo de catequização, de evangelização, de cristianização é querer transformar o outro naquilo que ele não é, né? Então, querer transformar o outro em você, e ele nunca vai chegar a ser você. Bom, já indo para os derradeiros minutos aqui do nosso podcast, o André estava comentando justamente dessa relação com a natureza e como a gente tem muito a aprender sobre as formas de se relacionar com a natureza justamente por essas outras maneiras de conhecimento produzidas pelos povos tradicionais. E tem pesquisas que indicam justamente que as áreas que estão demarcadas e as áreas indígenas têm muito mais proteção
né, ambiental. Então, tem uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia que indicou isso, que as áreas indígenas em relação às não demarcadas têm menos devastação. E aí a gente não podia deixar de perguntar pro Sassá em relação a, enfim, tudo isso que aconteceu agora na Amazônia, que a gente tá vendo todo dia no noticiário, que tá com uma repercussão internacional. E é isso, como se dá essa relação entre os povos indígenas e a preservação da floresta? Existe bastante estudos, né, que comprova que a floresta amazônica ela foi totalmente criada pela população que vive lá. Né? Inclusive escavações antigas aí da arqueologia, né? Não é nem estudos tão recentes aí, história recente, né? Mas é uma floresta plantada, né? Mas que segue uma lógica aí, né? Lógicas que está sendo estudado pelo mundo todo, né? E tentando ser reproduzida aí, principalmente colocados os termos na academia agrofloresta e um monte de coisa, a própria permacultura, né? Que é as culturas permanentes, né? Que então há diversas práticas aí sendo estudado em relação a essa população, principalmente amazônica, né? A floresta amazônica é bem interessante porque são árvores gigantescas, né, cara? E não tem tanta terra. É verdade. A quantidade de terra no solo, né, é pouco. O restante é cascalho e areia, são poucos metros ali. Né, ela se sustenta porque existe uma diversidade de raízes ali, de apoio um no outro, né? Eu tenho estudado bastante os vegetais aí pelo menos nos últimos 5 anos, né, meu? Então, a gente começa a entrar na metafísica, física quântica, porque foge bastante da biologia e também foge do nosso entendimento aí em relação a simbiose mesmo e como isso acontece, né? Pelo menos 70 mil anos aí de convivência humana e um nicho ali, um habitat, né? Que natural, mas que tem bastante participação humana, né? Não é uma floresta que pega fogo, ela é diferente da floresta da caatinga ou do cerrado, né? Aliás, principalmente do cerrado, né? Que a caatinga, como as árvores estão mais distante, uma só incendeia, a outra não pega, está bem distante, né? Mas o cerrado, por exemplo, e as árvores do cerrado resistem a fogo. Sim, você pica fogo faz no parte do ecossistema, né? Faz parte, raio, né? Pode provocar incêndio ou as pessoas mesmo, criminal, né? Mas as árvores têm proteção, né? A floresta amazônica não, nenhuma árvore lá tem proteção, mas não ser as gigantes, né? As autônomas, como as castanheiras, por exemplo, suporta porque a parte da copa está bem alto, né? Então, raramente a labareda alcança lá em cima e a casca também é bem grossa, né? Então, incêndio ali, né? Só provocado por pessoas. Por homem, mulher. Pessoas. Geral homem, né? Geral. Mas é interessante, né? Porque tem aumentado, né? A gente foi pegar o estudo aí do ano anterior. Um ano, a diferença, né? 80% a mais, né? Nas queimadas desse ano. E também todas as gafes que ministro e governo cometeu em cima disso daí, né? Que a gente, o pessoal procura aí nas redes sociais, nas páginas bastante, aí, que tem bastante coisa, né, cara? Mas a gente, não dá para esperar nada contrário que isso, né? Esses caras acreditam que a Terra é plana. É verdade. O Sassai, a mídia ninja noticiou que os incêndios na Amazônia destruíram 950 mil hectares da floresta amazônica na Bolívia. Dói muito saber disso, não é a primeira vez, né, que uma dessas ações criminosas no Brasil tem reflexos, porque a floresta amazônica é uma só, né? Então, ela vai para além das fronteiras, então a América Latina toda tá pagando o pato de ter autoridades públicas irresponsáveis que ficam dando aval e dando apoio, assinando embaixo desse tipo de crime, assim. Sim. Então, eu só queria falar porque... Tem, com certeza. Maia,
que a gente pode fazer, os ouvintes todos podem fazer para apoiar os povos indígenas no Brasil? Ações concretas. O que vocês podem falar aí pra gente? O Sassá já tá dando risada. Por que você tá rindo, Sassá? Algumas pessoas falam que eu sou pessimista, né, cara? Mas se a gente não fizer uma luta contra esse sistema, né? Se não for uma luta contra o capital, não tem nenhuma perspectiva nem para indígena, nem para trabalhador, nem para trabalhadora. Eu acho que esse é o caminho, é lutar contra o capital. Vai lá, Maia. Acho que as pessoas precisam entender que a luta dos povos indígenas é uma luta que está segurando todo mundo. Ficou na moda agora, né? Ainda bem, inclusive, as palavras do xamã Yanomami Davi Copenaua, né? Da queda do céu. E realmente, assim, a preservação ambiental que decorre da existência dos povos indígenas por uma compreensão de que os humanos não são melhores do que os outros seres vivos e de que a gente não pode sobreviver sozinho, assim, porque acho que a gente perdeu a completa noção. A gente acha que a gente pode sobreviver enquanto seres humanos sozinhos no planeta Terra e não vai acontecer isso, gente. A gente é parte de um sistema que está colocado e que tem um equilíbrio. Então a gente está sempre desequilibrando isso e a luta dos povos indígenas e os xamãs e toda, inclusive a questão espiritual, é o que está ajudando a segurar o céu para o céu não cair de novo na nossa cabeça, assim. Agora, as pessoas, elas acham que é uma luta específica, elas sempre estão colocando os povos indígenas como uma questão do outro, né? Como um nicho. Como um nicho, ou como se fosse o outro mesmo, ignorando as próprias origens, muitas vezes, porque é isso, a Constituição do povo brasileiro também tem, e principalmente, sangue indígena. Então, quem não tem sangue indígena na veia, tem sangue indígena na mão, assim como dos povos negros, né? Acho que até é um movimento negro que usa isso, mas usa essa frase que eu falei, mas acho que se aplica também. E de entender que os povos indígenas estão fazendo uma luta pela vida. Então, a vida do branco e de todo mundo também está em jogo, né? Enfim, gente, o programa estava muito bom, aprendi muito hoje. Foi um prazer. Pedro, obrigado. Valeu por trazer para me apresentar o Sassá. Maia, muito obrigado a vocês. Que papo muito importante. Mabô, vamos agradecer então as pessoas que colaboraram com isso aqui. Primeiro agradecer a Crivella Advogados. Queria fazer um agradecimento especial para minha companheira Ive Friso, que me ajudou a trazer aí as palavras do povo Funiô para cá. Queria mandar um abraço pro Aritana, que tá lá, deve estar nos escutando também, e a sua esposa Yuki, que recebeu também ela lá e a gente conversou longamente aí, foi muito bom. Um abraço pro Cacique Cícero, pro Pajé Gildieri. Eu desejo que todos eles e todo o povo indígena tenham muita paz e aproveite esse momento de reunião agora da primavera para pensar, fazer sua luta e uma reflexão para uma humanidade melhor e para poder ensinar a gente como é que se faz, porque o branco tá precisando aprender. E é isso, Mabô. Obrigada aos ouvintes, obrigada à Rádio Brasil Atual, Sindicato dos Bancários. Semana que vem estamos de volta. Se você ainda não ouviu alguns dos episódios anteriores e quiser, é só procurar lá na internet, que tem todos os outros temas. A gente já falou sobre meio ambiente também. Se você quiser escutar a nossa conversa com a galera do direito ambiental, tá disponível. E é isso, seguimos em luta. Obrigada a todos os participantes. Obrigado, gente. A gente se vê então na próxima semana. Até mais. Até.